Nós, antes de começarmos, nós queremos orar e queremos suplicar a presença de Deus aqui conosco. Oremos. Pai eterno, aqui estamos na tua presença, te agradecendo e te louvando com alegria no coração, porque o Senhor é bom, o Senhor é amável, cortês conosco, misericordioso. Obrigado, Pai, pelas mensagens que o Senhor nos deixou em tua palavra. Que o Espírito Santo mais uma vez venha ser derramado sobre mim e os meus irmãos nesse momento, abrindo a nossa mente, preparando o nosso coração para recebermos a mensagem da tua palavra. Responde os anseios do teu povo, em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Queridos, você já ouviu esta frase? Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Você não vai ter nada, não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter propriedade, não vai ter eletrodomésticos. Tudo será alugado. Mas vamos alugar de quem? Se você não vai ter nada, alguém vai ter tudo. E esse alguém que vai ter tudo, vai controlar. É um sistema de controle. Você acha que Deus criou o ser humano para não ter nada? Quando Deus diz em sua palavra, a terra eu dei aos filhos dos homens. Amém. Deus deu a terra para você. É propriedade nossa, porque Deus nos deu, está em Salmos. Queridos, existe um sistema no mundo que está sendo implantado que é contra a propriedade privada. Mas Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos de Deus. E aqui nós encontramos as palavras de Deus escritas em Êxodo capítulo 20. O último mandamento, você pode ler comigo o último mandamento? O verso 17. Aqui diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O 10º mandamento coloca um respeito à propriedade privada. Você não pode desejar a casa do teu próximo, nem a fazenda do teu próximo, nem o carro do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Porque Deus estabeleceu um princípio de respeito à propriedade privada. Tanto que Deus, quando no tempo de Moisés, no tempo de Israel como nação, Deus disse: olha, se você pai, se você mãe, se vocês por algum motivo, problema financeiro, tiverem que vender a propriedade de vocês, e vocês perderem a propriedade, ela vai voltar para vocês, porque eu não aprovo a anulação da propriedade privada. Deus disse: eu não aprovo isso. Então, quando completarem-se 50 anos, a propriedade que você perdeu, ela vai voltar para a mão dos seus filhos, dos seus netos, porque Deus estabeleceu o quê? A propriedade privada, cada um ter a sua casa, ter os seus bens. E na nova terra, Isaías 65, você vai plantar e você vai colher, você vai construir e vai o quê? Habitar. Propriedade o quê? Privada. Não é alugar. Mas existe um sistema sendo implantado no nosso mundo hoje, que tem como campanha mundial esta frase que nós acabamos de mencionar: você não vai ter nada, mas você vai ser feliz.
Como você não vai ter nada e vai ser feliz? Os países que eu conheço, que as pessoas não têm nada, como Coreia do Norte, como China, como Cuba, as pessoas não têm a sua casa, não têm o seu carro, eles estão tentando o quê? Fugir. Tentando fugir, porque o ser humano precisa ter a sua casa. Ele tem no coração o desejo de ter a sua casa, os seus bens, plantar e colher e comer. Queridos, você não vai ter liberdade de ir e vir. Esse é o sistema que está sendo implantado no mundo. Existe um órgão mundial chamado Fórum Econômico Mundial, fundado em 1971 por Klaus Schwab. Klaus Schwab é um alemão bilionário. Fica fácil para um bilionário falar que você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Não é fácil para um bilionário? Porque o bilionário vai continuar sendo o quê? Bilionário. Porque o Fórum Econômico Mundial, ele é formado por 1000 empresas, 1000 companhias que despejam dinheiro no Fórum Econômico Mundial e que exercem a sua influência em estabelecer as metas e os planos do Fórum Econômico Mundial. Queridos, é uma elite rica, milionária, trilionária, é uma elite mundial que controla o mundo através do Fórum Econômico Mundial. Mas o Fórum Econômico Mundial, ele está como subserviente, como submisso a um poder que está superior a ele, ao Fórum Econômico Mundial. É o Vaticano. O Vaticano está acima do Fórum Econômico Mundial. Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele é simplesmente um servo fiel, ou seja, um cavaleiro do Vaticano, a serviço do Vaticano. Queridos, você não tem liberdade de plantar, nem de vender, nem de comprar, mas vai ser feliz? Você estará sendo monitorado 24 horas por dia e será feliz? Você não tem eletrodomésticos, nem roupa, nem sapatos, não pode comprar, ou seja, o vender e comprar vai ficar como coisa do passado. Você terá somente um crédito pessoal, que pode aumentar ou diminuir se você for obediente às leis estabelecidas pelo Fórum Econômico Mundial. Esta é uma campanha feita por este bilionário, Klaus Schwab. E sabem, queridos, ele vem lá do tempo do nazismo, porque ele é um alemão do tempo do nazismo. Essa campanha está prevista para se tornar realidade no ano 2030, ou antes. Se eles dizem 2030, entenda que pode acontecer, e certamente vai acontecer, antes de 2030, porque as pessoas ficam se preparando para 2030, mas vão ser pegas de surpresa. Promete felicidade a troco de nada. Eu pergunto, se você não vai ter nada, alguém vai ter tudo? Quem é esse que vai possuir tudo? Quem será? O Estado? O governo? A pequena elite mundial? A ONU? O Vaticano? Ou todos eles juntos? Todos eles de mãos dadas, formando esta elite mundial oculta. O Fórum Econômico Mundial se reúne anualmente. Esse ano de 2023, a reunião deles foi em janeiro. E todos os anos o Vaticano manda um representante oficialmente para o Fórum Econômico Mundial. Mas interessante que este ano de 2023, o Vaticano não mandou nenhum representante oficial. Só mandou uma mensagem. E a mensagem que o Papa Francisco mandou diz assim: tudo que tinha que ser dito já foi dito. Agora hajam. Quem é que manda no Fórum Econômico Mundial? Vaticano. Como é que ele fala assim com o Fórum Econômico Mundial?
Mundial, porque ele é o senhor do fórum. Klaus Schwab, o fundador, ele é somente um servo do Vaticano. Tudo que tinha que ser dito já foi dito. Agora é tempo de agir. Tempo de agir, querido, significa é o momento da nova ordem mundial. Chegou o momento da nova ordem mundial. O Fórum Econômico Mundial tem suas reuniões ali em Davos, na Suíça. Se autodenomina uma entidade sem fins lucrativos, imparcial. Quando você vê uma sociedade que diz que não tem fins lucrativos, mas é rica, é imparcial, mas tem seus critérios bem restritivos, sem nenhum interesse político partidário, tudo isso está escrito. Um grupo que não é político partidário e nacional, mas a missão deles é simplesmente melhorar o estado do mundo. Jesus Cristo se propôs não melhorar o estado do nosso mundo, mas criar um novo mundo. Jesus se propõe não a dar uma melhora na sua vida, ele muda a sua vida. Ele faz com que você nasça de novo. Ele está preparando um novo céu e uma nova terra para você. Será que o compromisso do Fórum Econômico Mundial é realmente melhorar o nosso mundo? Ou é um compromisso com a nova ordem mundial, profetizada em Apocalipse 13? Em 2006, eu publiquei a série Revelações do Apocalipse, são os 3 volumes do Apocalipse, e ali o capítulo 13, eu tenho ali um capítulo bem longo sobre a nova ordem mundial, que em 2006, quando publicamos o livro, era como se fosse uma teoria de conspiração, mas hoje ninguém mais está chamando a nova ordem mundial de teoria da conspiração. É conspiração mesmo, não é teoria, é conspiração de fato. E Apocalipse 13 abre as cortinas e permite que você veja que a conspiração mundial é formada por 2 grandes poderes revelados no Apocalipse 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E o dragão que deu à besta que subiu do mar o seu trono, o seu poderio. Então são 3 poderes, não é? O dragão que deu à besta que subiu do mar o seu poder, o seu poderio, o seu trono, e a besta que subiu da terra. São os 3 poderes. Queridos, será que a humanidade, a população mundial, seria tão feliz, tão afortunada de ter um grupo de mega bilionários dispostos a ser os infelizes donos do mundo? Porque se você não vai ter nada, mas vai ser feliz, então quem são os infelizes do mundo? Os mega bilionários que vão ter tudo e vão alugar tudo e vão extorquir de você. Você não terá nada, mas vai ser feliz. É somente um aspecto do grande reset. É somente um aspecto do grande reinício, da reinicialização do mundo. Sabe quando o seu computador não está funcionando bem, então você faz um reset? Você dá um reinício nele para que ele funcione bem? O Fórum Econômico Mundial está dizendo que o nosso mundo não está funcionando bem. E realmente não está funcionando bem. Todos nós sabemos disso. E então eles terão que fazer um reset, um reinício, para que funcione bem. Mas, queridos, Jesus Cristo disse que a única forma deste mundo ir bem é criar um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Extirpar o pecado. Esta é a proposta de Deus. Mas a proposta de Satanás está parecida com a proposta de Deus, porque Satanás quer fazer uma reinicialização, um recomeço aqui na terra, usando o Vaticano, implantando a nova ordem mundial, como se a nova ordem mundial fosse um novo céu e uma nova terra para todo mundo. Isto é conspiração. Eu assisti um vídeo esta semana do Dr. Mike Yeadon. Dr. Mike Yeadon, ex-vice-presidente da Pfizer.
ex-vice-presidente da Pfizer, no seu vídeo, ele alertou falando sobre a agenda da ONU. E eu escrevi aqui as palavras que ele falou no vídeo. Ele disse: quando a ONU, quando Bill Gates, quando Klaus Schwab, quando eles dizem que eles têm um plano, a Agenda 2030, com objetivos de desenvolvimento sustentável, e cada um diz que você não vai poder viajar, não vai ter um carro particular, não vai poder viajar de avião, com exceção dos voos militares, ou talvez somente os voos para as pessoas mais ricas, que você não vai ser dono de nada. Quando eles dizem isso, você deve presumir que eles estão falando sério. Palavras do ex-vice-presidente da Pfizer. Não é blá blá blá. Eles estão falando sério. E tudo está previsto para tudo acontecer até 2030. Só que eu acredito que isso vai acontecer antes. A reinicialização, a quebradeira financeira dos bancos, que já começou. Queridos, a conspiração planejada pela elite mundial, a conspiração liderada pelos Estados Unidos da América do Norte, em parceria com o Vaticano, exatamente como está em Apocalipse 13. A criação do governo mundial, que é chamado de ONU, Organização das Nações Unidas, criado lá em 1945. A ONU disfarça, a ONU esconde os verdadeiros líderes mundiais, que são os líderes do Vaticano. A ONU é somente uma face política do Vaticano. Embora o Vaticano tenha negado que tudo parta dali, mas na realidade, todas as organizações mundiais, elas estão funcionando em obediência aos jesuítas do Vaticano. Organização Mundial da Saúde, Fórum Econômico Mundial, Concílio Mundial das Igrejas. Tudo que é mundial está sendo conduzido disfarçadamente pelos jesuítas do Vaticano. O plano deles é descartar o capitalismo e impor o socialismo comunista, onde ninguém tem nada, mas pretendem que o povo será o quê? Eles pretendem. Queridos, eles querem nivelar a sociedade, todos recebendo um crédito social. Klaus Schwab disse que a pandemia, a picada, era necessária para unir o mundo. Foi planejada para isso, para ter um governo mundial. Deus já revelou na Bíblia, em Apocalipse 13, a conspiração, não a teoria, mas a conspiração. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 13. Vamos ver aqui alguns versos deste capítulo tão importante de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Aqui nós vemos o verso 1: e eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta que subiu do mar, não é? Que vi, era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Aqui vemos 2 poderes: a besta que subiu do mar, que todos os pastores protestantes do passado entendiam como sendo o Vaticano, o poder papal. No livro Grande Conflito, o conflito dos séculos, não é? O grande conflito ali diz que é Roma papal. E aqui diz que este poder recebeu o trono de quem? Finalzinho do verso 2, capítulo 13, verso 2. Recebeu o trono de quem? Do dragão.
E o dragão, no capítulo 12, verso 9, diz que é Satanás. Capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. A Bíblia diz que o dragão é Satanás, e a Bíblia também diz que o dragão foi quem deu o poder, o trono e o poderio ao papado. Este é um poder sustentado pelo dragão. Outro poder sustentado pelo dragão está no capítulo 13 e o verso 11. Capítulo 13, verso 11: vi subir da terra outra besta. Não é a mesma, é outra. E tinha 2 chifres, não 10, 2, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então não era cordeiro, porque cordeiro tinha que falar como cordeiro, tá certo? Mas não, ele fala como dragão. O dragão é quem? É Satanás. Então, o mesmo Satanás que deu poder ao papado é o mesmo Satanás que está dando poder aos Estados Unidos da América do Norte para dominar o mundo e fazer com que o mundo todo se submeta ao poder papal. Eis aí a parceria entre Estados Unidos da América do Norte e o Vaticano. Os Estados Unidos da América do Norte, no capítulo 13, verso 12, eles vão exercer todo o poder, a influência, para subjugar e para colocar o mundo todo debaixo do poderio papal. Leia comigo o verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta, do poder papal, na sua presença, e faz que a terra, o quê? E faz que a terra e os que nela habitam adorem quem? O Criador dos céus e da terra? Não. Mas ao poder papal, que recebeu uma ferida mortal, não é? Mas cuja ferida mortal foi o quê? Curada. Essa ferida mortal foi em 1798. Quando é que ela começou a ser curada? Em 1929. Mas já está totalmente curada? Ainda não. Somente quando for aprovado o decreto dominical, a lei dominical, então estará curada completamente a ferida mortal. E vai começar o domínio, o último domínio, a última supremacia papal, chamada de nova ordem mundial. Mas vai ser um período em que não haverá liberdade. Você não vai ter nada, e eles dizem que você vai ser feliz. Não, queridos. Cristãos e não cristãos, todos vão gemer e vão sofrer num governo mundial ditador e que tem uma supervigilância e que tirou a liberdade total do ser humano. Queridos, o que Deus revelou para João no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, Deus revelou também para Daniel, lá em Babilônia. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 11. Veja que a revelação de Daniel capítulo 11 está falando do mesmo poder. Do mesmo poder. O rei do norte, de Daniel capítulo 11, na mentalidade de Thiago White, era o poder papal. E a maioria dos teólogos adventistas, a maioria entende que o rei do norte, de Daniel capítulo 11, é o poder papal. É uma referência ao poder papal em sua atividade nos últimos dias. E este rei do norte vai fazer tudo o que bem lhe apraz, e vai ter sucesso temporário, até que se complete a ira de Deus. É isso que você lê aqui em Daniel capítulo 11. Leia comigo. Daniel capítulo 11, vamos ler então o verso 36. Este rei, rei do norte, poder papal, este rei fará conforme a sua vontade. Quem diz para ele, não, você não pode fazer isso? Quem ousa dizer para o papado, não, vocês não podem fazer isso? Ninguém fala nada. Todo mundo se submete. Ele faz aquilo que lhe apraz. Este rei fará conforme a sua vontade. E se levantará. E se engrandecerá. Alguém ousa se levantar contra o papado? Todas as religiões do mundo estão fazendo acordo com o papado. O islamismo fez acordo com o papado.
assinaram tratados. Eles estão criando uma religião mundial. Eles estão criando uma religião para unir o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, uma religião mundial. Essa religião mundial é o romanismo, centralizado em Roma, dirigido pelo poder papal. Ele faz aquilo que lhe apraz. A Bíblia, tanto em Apocalipse 13, fala do poder e do sucesso do poder papal, apoiado pelos Estados Unidos da América do Norte, como também em Daniel, capítulo 11, fala do sucesso, nos últimos dias, deste poder, o rei do norte. Aqui o finalzinho do verso 36, Daniel capítulo 11, verso 36, e se engrandecerá sobre todo Deus. Está percebendo que está com letra minúscula, Deus aí? O poder papal, o rei do norte, se engrandece sobre todo Deus. Os deuses, os mais de 300 mil deuses do hinduísmo, o Deus do islamismo, o do budismo, enfim, queridos, ele está acima de todos os deuses da terra, que não são deuses, pretendem ser. Ele está acima de todos, diz aqui, ele se engrandecerá sobre todo Deus, e contra, agora em letra maiúscula, e contra o Deus dos céus e da terra. Aqui esse é o Criador dos céus e da terra. Ele se levanta contra, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, jactanciosas, arrogantes, e será o quê? Próspero. Ele quer anular o cristianismo. Ele quer anular a evangelização do mundo, como se alguém estando evangelizando o outro, falando de Jesus e convertendo a Jesus, como se isso fosse um crime, um pecado mortal. Queridos, aqui diz, no finalzinho do verso 36, e será próspero, vai ter sucesso, até que, veja o ponto, veja o limite que Deus coloca. Deus colocou um limite neste sucesso, nesta prosperidade papal, neste domínio papal, nesta nova ordem mundial, até que, o que vai acontecer? Até que a ira se completa. A ira de Deus vai se manifestar no derramamento das 7 últimas pragas. Ali a manifestação da ira de Deus, diz em Apocalipse capítulo 16, verso 1, ali fala que é a manifestação da ira de Deus. Por isso, queridos, das 7 últimas pragas, a quinta cai sobre o trono da besta, a sexta seca o rio Eufrates, que dá apoio à besta, a sexta praga, não é? E a 7ª praga é sobre a cidade de Roma, que vai se partir em 3 partes. É a destruição da cidade de Roma. As 3 últimas pragas estão relacionadas a quê? Ao poder papal. É a manifestação da ira de Deus. Agora, queridos, vocês encontram aqui no capítulo 11 de Daniel um poder que está contra o Deus, não reconhece o Deus dos seus pais, diz aqui, olha, leia comigo agora o verso 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Quando a igreja romana, a igreja cristã de Roma foi fundada, ela adorava o Deus verdadeiro. Eles adoravam o Deus verdadeiro. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, está escrevendo para a igreja cristã de onde? De Roma. Era uma igreja verdadeira ou não? Verdadeira. Lógico, era uma igreja verdadeira. A igreja cristã de Roma era uma igreja verdadeira, desde os seus fundadores. Mas ao longo do tempo ela se prostituiu e se tornou a grande prostituta de Apocalipse 17. A grande prostituta de Apocalipse 17 está falando de uma igreja que se prostituiu, que adulterou com o paganismo.
e que saiu dos caminhos de Deus. Por isso ela é condenada. Por isso diz aqui que ele abandonou os deuses dos seus pais. Verso 27. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Por que não terá amor aos... Porque Deus criou o casamento, homem e mulher, para se casarem. Mas o Vaticano criou o quê? O celibato, que proíbe os padres de se casarem, proíbe as freiras de se casarem, não tem respeito ao amor das mulheres. Mulheres no sentido literal e mulheres no sentido espiritual, porque mulher no sentido espiritual representa igrejas. O Vaticano não reconhece nenhuma outra mulher, não reconhece nenhuma outra igreja. Todas as demais igrejas que tem no mundo, o Vaticano diz que são comunidades religiosas. Mas igreja mesmo, só existe uma, a igreja de Roma, chamada Mãe. Mas queridos, a profecia já dizia o que esse poder faria. Não teria respeito às mulheres, e o que mais? Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Queridos, existe um poder aqui que não reconhece a Deus. Mas no capítulo 11 e no verso 32, existe um povo, um remanescente que conhece o seu Deus. Leia comigo, capítulo 11, verso 32. E aos violadores do concerto, ele, o rei do norte, com lisonjas perverterá. Ou seja, os jesuítas do Vaticano, eles tentam comprar, puxar para o lado deles pessoas que são do povo de Deus, oferecendo vantagens, oferecendo posições, status, tentando perverter através de barganhas. E aos violadores do concerto, ou seja, aqueles que conhecem o concerto da aliança e da salvação em Cristo, eles vão ser cortejados pelo rei do norte. Aqui diz aos violadores do concerto, ele, rei do norte, poder papal, com lisonjas o quê? Perverterá. Você já leu no livro Grande Conflito, onde diz que estrelas vão se apagar? Estrelas que um dia brilharam como servos de Deus, pregadores do Evangelho eterno, são estrelas que vão se apagar, e muitos vão se unir aos inimigos do povo de Deus, e que os piores inimigos do povo de Deus são aqueles que vão sair do nosso meio, se tornam os piores inimigos. Se você já leu o Grande Conflito, você sabe que é assim que está lá. Mas aqui diz no verso 32 que existe um remanescente, finalzinho do verso 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quem é esse povo que conhece o seu Deus e que diz: eu sei em quem eu creio? Quando Ellen White estava morrendo, nos últimos momentos de vida de Ellen White, a frase que ela usou foi esta frase: eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. Existe um povo que conhece o seu Deus, enquanto o rei do norte não reconhece esse Deus, Criador dos céus e da terra. Existe um remanescente fiel na terra, que no Apocalipse é apresentado como os que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14 e 12, e tem a fé em Jesus Cristo. E aqui diz: esse é o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará o quê? Proezas. Eles são chamados de entendidos. Entendidos não na ciência tecnológica, entendidos na ciência profética. É isso que está mencionado aqui no verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. O Evangelho vai chegar no mundo todo, meu querido irmão. Todo mundo saberá quem é Jesus. Todo mundo saberá quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, o mundo inteiro. Este Evangelho será ensinado a muitos, diz aqui.
Todavia, alguns vão cair. Existirão mártires. É o que a Bíblia, a profecia está dizendo. Todavia, alguns cairão pela espada, ou pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo. Queridos, haverá uma perseguição, uma angústia qual nunca houve, mas o povo de Deus, que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. No capítulo 11, queridos, no capítulo 11 mostra que tudo vai bem para o rei do norte. Até que, no verso 44, tudo vai bem. Até que no verso 44, surge algo que o faz tremer, estremecer. Existe algo que faz tremer o Vaticano, sacudir. Por quê? Leia comigo o verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. A única coisa em todo o capítulo 11, desta grande visão, a maior visão que Daniel teve, a única coisa que espanta e faz tremer o rei do Norte, são os rumores que vêm do Oriente, as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas proclamadas lá em Apocalipse capítulo 14. Fará tremer, espantar o rei do norte. Porque existe um povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas, e não se dobrará diante do papado. Mas você não vai poder comprar nem vender, não importa. Não me ajoelho diante do poder papal. Meu querido irmão, Deus tem um povo na terra que foi incumbido de pregar as 3 mensagens angélicas, os rumores do Oriente, que vão resultar na conversão de uma grande multidão, porque o Evangelho não vai terminar com fracasso, o Evangelho termina com sucesso. São milhões e milhões se convertendo. É a chuva serôdia do Espírito Santo sendo derramada, primeiramente sobre os que proclamam as 3 mensagens angélicas, e esta mesma chuva serôdia é derramada sobre a multidão dos conversos da última hora. Todos serão batizados pelo Espírito Santo. O Evangelho vai terminar em sucesso, em vitória para Jesus Cristo. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, diz. Esses são os proclamadores dos rumores do Oriente que vão espantar o rei do norte. Veja aí o verso 44 que estamos lendo. Quando essa mensagem começar a ser proclamada, e o papado sentir que o seu alicerce está sendo chacoalhado, tremendo, ele vai se enfurecer. Lembram-se vocês quando Hitler percebeu que a guerra estava perdida? Em vez de desistir, ele acelerou a morte. Nos últimos anos e últimos meses do nazismo, eles aceleraram o assassinato, a morte nos campos de concentração, para matar o máximo possível, porque já estava tudo perdido mesmo. No tempo do fim, quando o papado sentir que o alicerce do seu sistema de controle no mundo está sendo sacudido, e que existe um povo que não se submete ao poder papal, porque se submete somente ao Deus Criador dos céus e da terra, ele sairá com fúria, matando, destruindo, mas o seu povo, o povo de Deus, será o quê? Protegido. Aqui diz: e sairá com grande fúria para destruir e extirpar a quantos? Muitos. Somente aqueles que Deus permitir, porque antes do fechamento da porta da graça existirão mártires, mas depois do fechamento da porta da graça não mais existirão mártires, queridos, porque ninguém mais vai converter. Então Deus não permite que os seus filhos morram depois do fechamento da porta da graça. E aqui diz, meus queridos, no verso 45, o rei do norte, ele vai armar as tendas do seu palácio aonde? Entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o que? O Monte Santo, que é onde estava o que? O templo de Salomão, onde está hoje a mesquita azul. Queridos, o poder
do norte, poder papal, vai tomar conta, vai se apossar de Jerusalém. Assim como Jesus Cristo vai estabelecer o seu trono na Nova Jerusalém, o anticristo quer estabelecer o seu trono em Jerusalém, imitando o Cristo. Mas aqui diz, veja o verso 45: armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e um monte santo e glorioso. Mas vai conseguir? Será o seu fim. Diz aí, virá o seu fim. E quem vai ajudar? Ninguém. E o diabo também não vai poder ajudar, porque é o fim do fim. Jesus Cristo volta com poder e glória. Amém. E arrebata a sua igreja para o céu. Amém. E você irá para o céu com Jesus Cristo. Amém. E você vai viver com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Amém. Esta foi a conversa que eu tive com meu netinho hoje, antes do sol nascer. Eu levantei 5 horas. Ele chegou lá quase 6 horas. Ele perguntou: vovô, Satanás, ele é pecador. Por que Deus já não destruiu a Satanás? Eu expliquei para ele: Satanás será destruído. Ele já foi derrotado, mas não foi ainda destruído. Foi derrotado na cruz, mas será destruído no final dos 1000 anos. Então eu expliquei sobre os 1000 anos para ele. Os 1000 anos de trevas. E Satanás vai ficar aqui 1000 anos em trevas. E no final dos 1000 anos, quando o povo de Deus, que passou 1000 anos no céu, descer junto com a Nova Jerusalém, então os ímpios ressuscitam. E ele ficou prestando atenção. E então eles vão ser queimados no lago de fogo e enxofre. Mas, vovô, Satanás não tem asas? Tem. Mas ele não vai ficar no lago de fogo e enxofre, ele vai voar. Veja a pergunta dele. Eu disse: é verdade. Por isso Satanás não vai ser queimado pelo mesmo fogo do lago de fogo e enxofre que os ímpios serão queimados. Ah, não? Não. Ezequiel capítulo 28 diz que Satanás vai ser queimado por um fogo que vem de dentro dele. Assim faz sentido, ele disse. O fogo que vai consumir a Satanás, Ezequiel capítulo 28, você já leu isso? Ezequiel capítulo 28, eu sei que o relógio já me foi mostrado, né? Mas, capítulo 28 e o verso 18, veja, qual é o fogo que vai consumir a Satanás, reduzindo-o a cinzas? Eu citei este verso aqui para o meu netinho, o Logan. Leia comigo o verso 18, de Ezequiel capítulo 28. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Queridos, Deus é o vitorioso. Amém. Jesus Cristo é o grande vencedor. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Deus está chamando você para ser proclamador dos rumores que vêm do Oriente. As 3 mensagens angélicas que vão produzir a conversão da grande multidão que ninguém podia contar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus seja louvado por esta mensagem que abre as cortinas diante de você e lhe dá esperança e poder do céu para ser um proclamador das 3 mensagens angélicas. Amém. Eu quero orar nesse momento por você, meu querido irmão. Feche os seus olhos. Pai eterno, obrigado por este evangelho eterno, obrigado por este final feliz para o teu povo, o povo que conhece o seu Deus e que se esforça e que fará proezas. Usa-nos, Pai, batizados pelo Espírito Santo, para proclamarmos a mensagem que é conhecida como os rumores que vêm do Oriente. Amém. E que espantarão o Rio do Norte. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo,
usa-nos como instrumentos teus. E apressa-te, querido Jesus, em vir nos buscar. É em teu nome que pedimos, Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos.